dia. Tuas promessas sempre se cumprem, porque tu és Deus. Tuas promessas sempre se cumprem, porque tu és Deus. Palavra de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 28. E uma outra palavra do Novo Testamento diz: a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Palavra de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Junto a essas palavras, quero lembrar do tempo litúrgico especial em que nós estamos. Nós estamos no final de semana em que celebramos Pentecostes. Pentecostes, amanhã é o domingo de Pentecostes, nos recorda da vinda do Espírito Santo aos discípulos de Jesus. De um lado, nós também assim compreendemos que a partir da vinda do Espírito Santo aos discípulos, inicia a história da igreja. Porque a partir do momento em que o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, alcança os discípulos, a gente pode dizer, eles deixam de ser discípulos e se tornam apóstolos. Até então eram discípulos de Jesus, acompanhavam Jesus na pregação do Evangelho. A partir da chegada do Espírito Santo, então eles se tornam proclamadores da palavra que haviam aprendido junto a seu mestre Cristo Jesus. Jesus, antes de partir, antes de ser crucificado, antes, enfim, da sua ressurreição, antes da subida aos céus, ele havia dito aos discípulos, aos então discípulos: eu vou, mas não vou abandoná-los. Vou enviar o Consolador, o Auxiliador, o Espírito Santo. E isso, então, é o que celebramos no dia de amanhã, no dia de Pentecostes. Mas como a gente pode perceber que o Espírito Santo está agora no meio de nós? Como o Espírito Santo age em nossos dias, em nossa vida? Talvez alguém até tenha perguntado para vocês também: vocês já viram o Espírito Santo? Talvez alguém até pergunte dessa forma para provocar e dizer: olha, vocês não estão crendo corretamente, porque vocês acreditam que o Espírito Santo habita em vocês, mas vocês não o veem. Mas vejam bem, existem diversas comparações bem bonitas para a gente compreender como o Espírito Santo age na vida da gente. Alguém de vocês já viu o vento? Dificilmente a gente vê o vento, mas a gente vê o balançar das folhas das árvores. A gente vê o balançar do nosso cabelo. A gente sente o vento tocar em nosso corpo, em nossa pele. Às vezes, quando estamos de chapéu, até derruba nosso chapéu. Mas ver, enxergar o vento, nós não enxergamos. Assim também, nós não conseguimos enxergar um cheiro. Às vezes passa por nós alguém que está usando um perfume gostoso. Sentimos o cheiro, mas não o vemos. Apenas nossas narinas o percebem. Nós falamos, agora estou falando, nós vamos cantar, mas aí alguém vai ver a nossa voz? Dificilmente vamos ver a voz, nós a ouvimos quando cantamos, quando falamos. Assim também, numa comparação, podemos dizer que nós não vemos o Espírito Santo, mas sabemos e podemos ter a certeza da sua existência, por causa dos frutos que ele produz na vida das pessoas. Nos discípulos de Jesus, o resultado do Espírito Santo foi
que o medo que eles ainda possuíam por Jesus Cristo não estar mais com eles fisicamente, o Espírito Santo transformou esse medo em coragem. E a partir dali, saíram mundo afora a proclamar a palavra. E no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, a palavra diz assim: o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Ou seja, o Espírito Santo, ao habitar em nossa vida, faz nós também produzirmos frutos a partir da fé que nós temos em Cristo Jesus. Então, assim como nós não vemos o vento, assim como não vemos a voz, assim como não vemos um cheiro, mas sabemos que tudo isso existe a partir daquilo que o vento, a voz, o cheiro provocam em nós, assim podemos ter a certeza que o Espírito Santo também age em nossa vida a partir dos frutos que ele produz em nosso ser, em nosso viver, a partir da nossa fé. Então é isso que nós celebramos também nesse final de semana, no domingo de Pentecostes. O aniversário da igreja, o começo de tudo, a transformação que o Espírito Santo traz na vida de todos e todas nós. Em outro momento, também fiz uma comparação do Espírito Santo com um balão. Quando a nossa vida está cheia do Espírito Santo, nós somos como um balão cheio, que apresenta uma leveza. Quando o Espírito Santo parece estar ausente da vida da gente, nós somos como um balão murcho que com facilidade cai. Então, que Deus possa continuar sempre preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso viver com o poder do seu Santo Espírito, especialmente nessa tarde, para que tenhamos um encontro de muita leveza, um encontro maravilhoso, um encontro especial de fortalecimento da comunhão entre nós, como irmãos e irmãs de fé, de comunhão entre pessoas que gostam da música, que gostam do louvor, que gostam de colocar seus dons a serviço do reino dos céus. Que assim seja, que Deus nos abençoe ricamente nessa tarde. E convido para um momento de oração. Querido e amado Deus, muito obrigado por teres nos trazido até aqui, nessa tarde especial de sábado, final de semana, em que celebramos Pentecostes. Tu, ó Deus, és maravilhoso, és poderoso, e em meio às dificuldades da nossa vida, do tempo em que estamos, tu tens gestado novas formas de encontro, novas formas de colocarmos nossos dons a serviço do teu reino. Amado Deus, preenche-nos com o poder do teu Santo Espírito, para que possamos sempre produzir belos frutos de amor, de alegria, de paz, de bondade, de justiça. E que, assim, estimulemos outras pessoas a também produzir frutos semelhantes. Esteja de forma bem especial com Marcel, que vai nos assessorar nessa tarde. Esteja com as coordenadoras sinodais, dos núcleos, esteja com cada qual que dedica seu tempo, seus talentos nessa tarde à tua disposição. Amado Deus, esteja conosco aqui e também cuida dos nossos demais familiares, lá onde nesse momento se encontram. Em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor. Amém. Também, desde já, em nome do Sínodo Norte Catarinense, agradeço a coordenação dos núcleos, do Núcleo Joinville, Núcleo Jaraguá, também a coordenação sinodal. Agradeço ao Marcel por sua disponibilidade nessa tarde. Agradeço a cada qual
grupos de louvor, grupos de canto nas comunidades que dedicam seu tempo. Então, em nome do Sínodo Norte Catarinense, desejar meu muito obrigado a cada um, a cada uma de vocês. E devolvo a palavra à musicista Solange. Obrigada, pastor Claudir, muito obrigada pelas boas-vindas. Oficialmente, boa tarde a todos, então, nessa tarde, né? Eu sou a Solange, a coordenadora do Núcleo Joinville, em parceria com a Elisiana, que é a coordenadora do Sínodo, né? A gente preparou essa programação para agora à tarde, onde a gente vai ter o Marcel, então, conosco, e eu espero que todos vocês possam aproveitar. Eu sei que a tecnologia é um desafio para muitos, né? Mas eu fico bem feliz que várias pessoas se dispuseram a estar aqui conosco essa tarde. Então, no momento agora de que o Marcel vai estar falando, eu peço que deixe os microfones fechados, mas na medida que surgirem dúvidas, vocês podem abrir para fazer perguntas a ele, tá? Eu já passo a palavra para o Marcel, que é ele que vai nos conduzir essa tarde nos preparativos, né? Então, assim, a todos vocês um bom aprendizado, né? E um bom encontro, que é esse encontro que é justamente preparar a gente para quando as nossas atividades voltarem a pleno vapor presencialmente depois, né, que a gente possa ter, assim, uma nova perspectiva sobre toda essa parte de música, tá? Então, a gente preparou esse material com muito afinco, muito carinho para vocês, espero que todos possam aproveitar bastante, tá bom? Então, Marcel, é contigo agora. Obrigado, Solange. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Eu queria agradecer ao pessoal da coordenação, a Solange, a Lisiana, todo mundo, a Cláudia, todo mundo que torna possível esses encontros. É um privilégio para mim poder participar da forma que for do desenvolvimento do trabalho musical nas comunidades. E deixa eu me apresentar primeiro, e daí eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer hoje à tarde. Obviamente, como em todo encontro, a gente tem bem mais coisas para fazer do que tempo para fazê-las, né? Então, mas daí já marca o próximo encontro e o trabalho continua. Meu nome é Marcel Silva Steuernagel, filho de pastor luterano, então, se algum outro filho de pastor aí quiser fazer terapia, depois a gente se junta num grupinho. Eu nasci em Joinville, e como bom filho de pastor, cresci meio que saracoteando de um lado para o outro a cada tantos anos. Me envolvi com música na igreja meio que porque meu pai mandou, né, vai fazer o quê? E nunca mais parei. Eu sou formado em composição e regência pela Belas Artes, em Curitiba, no Paraná, fiz mestrado na Federal, depois fiz doutorado nos Estados Unidos, e hoje eu sou professor de música e igreja na Universidade Metodista do Sul, aqui em Dallas. Dirijo o programa de música e igreja da universidade, dou aula no doutorado, basicamente doutorado e mestrado, e algumas disciplinas na graduação, né? Durante muito tempo eu fui ministro de Louvor, Artes e Comunicação da Comunidade Luterana do Redentor, no centro de Curitiba. Então eu estava envolvido com o Ministério Local, com o Ministério Regional, trabalho no Sínodo do Paranapanema, com outros sínodos, e também trabalhando a nível nacional, com o Conselho Nacional de Música da DSLB no desenvolvimento do livro de canto. Tive uma banda Gólgota, que viajou bastante, tocou, talvez alguns de vocês já tenham ouvido ou visto a gente ao longo dos 20 anos que a gente trabalhou com esse ministério. Enfim, eu não consigo ficar quieto. Estou sempre metido com um monte de coisas diferentes. E hoje estou de castigo aqui no Texas, né? A saudade do Brasil é grande e ao mesmo tempo eu gosto muito desse trabalho porque ele me permite trabalhar a questão da música na igreja a nível acadêmico, tanto na parte prática quanto na parte teórica, da teologia, da antropologia, da etnomusicologia, todas as ogias, né, que os acadêmicos gostam, mas também porque me dá a oportunidade de formar o pessoal que trabalha nas comunidades. Então eu trabalho com várias igrejas aqui nos Estados Unidos, mas também algumas comunidades na América do Sul, na América Central, e continuo com o meu trabalho
no Brasil na medida do possível. É bom ver muitos de vocês que eu já conheço, de Rodeio 12 ou de algum retiro de louvor em algum lugar. É um prazer poder estar com vocês e ver o rosto de vocês, né? Para mim é um presente mesmo. O nosso trabalho hoje, eu acho que a gente vai dividir em três grandes blocos. O primeiro tem a ver com a natureza do Ministério de Música na igreja. A gente passa muito tempo, pensa no músico, né? E não importa se você se considera um profissional, um amador, para conseguir tocar tem que botar tempo. Você vai botar horas e horas e horas e horas, seja no ensaio do coral, seja onde for. E eu acho que a gente não passa ao mesmo tempo pensando na fundamentação teológica do que a gente faz, que a gente passa ensaiando, né? Até por necessidade, né? Ninguém vai te fazer uma sabatina teológica no domingo, mas se o coral cantar mal, daí você vai ouvir, né? Então, por causa da natureza do ministério, eu queria passar algum tempo hoje à tarde aproveitando uma das oportunidades que a pandemia nos dá, que é a oportunidade de uma reflexão muito profunda, né? E a gente faz isso em grupo. Eu queria agradecer a Daniela Weingärtner pelo encontro passado. Daniela, eu assisti, muito legal. É muito legal poder ver o teu trabalho também, a tua liderança. Então, nesse sentido, o que eu falar hoje entra na roda, né? Entra no mosaico. Não é parte da nossa construção. A minha expectativa é que a gente faça isso em diálogo, até porque 2 horas no Zoom ouvindo alguém falar é tortura. Então, eu prefiro que a gente converse do que 2 horas de palestra. Ninguém merece. Esse processo da construção teológica, por mais que a gente não reflita nesse processo da mesma forma ou com a mesma intensidade que a gente gasta ensaiando, no final das contas, é um processo que informa a maneira como a gente enxerga o nosso trabalho musical na igreja. E isso é super importante, porque é quase como o ponto cego do teu carro, né? Você está dirigindo, tem um ponto cego, você não enxerga. Se você não cuidar com o ponto cego, você vai bater no carro do lado, vai bater na mureta, e de certa forma, a gente tem pontos cegos teológicos. Gente, desculpa, não adianta dizer que não. Não adianta dizer que não. A gente sempre tem pontos cegos, né? É importante ter a humildade de admitir que a maneira como a gente enxerga o Ministério da Música na igreja não é o único jeito de pensar. Provavelmente não é o melhor para todos os momentos de todas as comunidades, e se colocar numa postura de aprendizado, né? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu dou aula, quanto mais eu trabalho com realidades locais, mais eu me sinto ignorante das infinitas possibilidades que tem para fazer música na igreja. A segunda coisa que a gente quer fazer é dar uma olhada num arranjo que eu preparei de uma música do saudoso Osiel Campos de Oliveira, um dos grandes nomes da Inódia Luterana no Brasil. Recentemente faleceu e a gente sente muita falta do Osiel. Tem um dos clássicos do Osiel, Se Com Tua Boca Confessares, que é o número 483 do livro de canto. E esse negócio de ensaiar no Zoom não é legal. Inclusive, eu já vou adiantar que a Dani fez um trabalho muito melhor com o grupo dela do que eu vou fazer com o meu, porque eu não tenho a paciência que ela tem. Mas eu vou dar uma olhada no arranjo, eu vou falar um pouquinho sobre a construção do arranjo, quem faz o quê, por que ele está montado desse jeito. A gente vai dar uma olhada nas vozes, no feeling, na batida, no ritmo, para que quando vocês forem preparar a parte de vocês para o mosaico, vocês tenham essa noção do que fazer, tá? Essa é a segunda parte. A terceira parte tem a ver com o momento no qual a gente vive, e de certa maneira, esse terceiro momento amarra com o primeiro. Então, se a gente vai começar com embasamento teológico, a gente, quando chegar na terceira parte, vai voltar nesse embasamento para responder a pergunta: o que a gente faz na pandemia, né? Porque a pandemia, a gente vive diferentes momentos ao longo assim, dependendo de onde você está, o contexto é diferente, certo? Então, se em alguns lugares, por exemplo, aqui, a nossa igreja está fazendo culto presencial,
com máscara, por enquanto, mas já em poucas semanas já não vai mais ser com máscara. Por quê? Tem muita gente vacinada, enfim, as estatísticas meio que apontam nessa direção, enquanto que em muitas partes do Brasil, a gente ainda não está nesse ponto, né? E o que o Ministério de Música faz nessa hora, né? Por um lado, a gente espera que a gente possa voltar ao tipo de ministério que a gente tinha antes, né? Mas, por outro lado, se a gente enxerga a pandemia como oportunidade, a gente vai descobrir que tem aberturas para fazer coisas que a gente não fazia antes. E eu quero assumir um pouco esse tom de esperança, na medida em que eu falo sobre isso. Quando a pandemia bateu, eu fui convocado pelo reitor aqui para montar uma matéria sobre Ministério Digital, não só para a galera da música, mas também para os nossos alunos de teologia que vão ser pastores em várias denominações diferentes, né? E a gente montou um currículo, analisou uma série de dados, e eu acho que tem algumas coisas que eu posso trazer que de repente podem ajudar vocês a pensarem no contexto no qual vocês fazem o trabalho de vocês, tá? Então, são esses 3 momentos. E a gente vai ter uma pequena pausa para o cafezinho ali, 5, 10 minutos no meio, porque ninguém é de ferro, certo? E eu quero... Se eu esquecer da pausa, gente, me lembre, tá? Então tá, primeira parte. Eu queria, enquanto eu começo essa minha fala, eu vou pedir que todo mundo coloque no chat 3 informações. Seu nome, a comunidade da qual você faz parte, ou na qual você trabalha com música, e o que você faz? Você está na mesa, você está no som, você está no coral, você toca violão, você arranja, você arruma partitura. Eu quero saber, eu quero ter uma ideia de onde a gente está e do que a gente faz, tá bom? Então, enquanto eu for falando, vai colocando no chat para que a gente tenha esse mapa de quem está participando hoje. Isso ajuda a direcionar um pouquinho a fala, tá bom? Eu queria que a gente pensasse no trabalho musical da igreja como um iceberg, né? Você já viu um iceberg? A gente fala assim, a ponta do iceberg, né? Então, se você está no teu barco navegando e tem parece um bloco de gelo enorme, o que os cientistas dizem é que aquilo que a gente vê é uma parte muito pequena daquele bloco de gelo, que na verdade aquele bloco de gelo é muito maior, certo? O que a gente faz no domingo, sei lá, no dia que você se encontra, é a ponta do iceberg. E muitas vezes, como eu disse, a gente concentra toda a nossa energia, nossa ansiedade, nossa logística para essa ponta, porque a gente quer que as coisas deem certo no momento do culto. Quem não quer? Eu quero. O pastor Laudir também quer. Todo mundo, ninguém quer errar, certo? A gente quer que a coisa vá bem, a gente quer que o nosso trabalho de arranjo e de ensaio apareça bem no culto. Mas isso não muda o fato de que essa é a ponta do iceberg. Pense, por exemplo, nas horas necessárias para chegar no ensaio, as horas em que a liderança do grupo preparou o que tinha que preparar, escolheu as músicas, tem todo um processo de reflexão que vai nessa narrativa litúrgica dos materiais que você usa, preparação de partitura, imprimir partitura, separar a folha, se reservar o espaço, ensaiar o ensaio. Sabia que regente ensaia o ensaio? Então, um bom regente não chega no ensaio para ver o que ele vai fazer, certo? Quem rege chega no ensaio com um plano. E esse plano, ele é preparado, certo? Então, se você for multiplicando pelo número de pessoas, número de horas, mesmo só na dimensão prática, tem um mundo de opções, de decisões que a gente toma, que entram naquele momento de ensaio, que depois entram naquele momento do culto, tá? De mãos dadas com esse mundo prático, logístico, de conhecimento técnico, tem um mundo teológico. E daí eu queria começar fazendo essa pergunta. Quais são... O que quer dizer esse lado teológico do Ministério de Música?
o que significa, assim, quando eu falo a teologia do trabalho com a música na igreja, o que te vem à mente, tá? Põe no chat, uma palavra, duas palavras, uma frase, o que te vem à mente? Eu vou esperar uns 30 segundos para que a gente possa responder ali. Chamado, vocação, obrigado, Michele. Formação musical e teológica, é o que dá sentido, Daniela, isso aí, é o que dá sentido para a nossa prática, louvor, conhecimento, respeito à palavra, missão, entrega, chamado. Então, só com essas poucas respostas que a gente tem no chat aí, pensem na quantidade de dimensões teológicas que existem por trás do nosso trabalho com música na igreja, tá? E esse é o meu primeiro ponto que eu queria enfatizar nessa tarde, é que o trabalho com música na igreja não é uma coisa. Ele sempre é muitas coisas, né? A gente chama isso, às vezes, no mundo acadêmico, de multimodal. Tem vários modos, tem várias maneiras em que a música se expressa na vida da igreja. Certo? Então, a música se expressa na liturgia, no momento do culto. A música se expressa na missão, no jeito como a gente engaja a realidade ao nosso redor. A música se expressa na celebração da vida comunitária, que não precisa ser no momento do culto. Pode ser no churrasco do Ministério de Homens, pode ser na Oase, pode ser... A gente canta porque cantar é bom. E isso pode acontecer tanto no culto quanto fora do culto. Então, a música, ela é multimodal porque ela se encaixa e se embrenha na vida comunitária em muitos momentos diferentes. Ou seja, o trabalho do Ministério da Música na igreja, embora ele se preocupe fundamentalmente com o culto, porque o louvor a Deus é uma das vocações primárias que a gente tem como igreja, ele também se expressa de várias outras maneiras. E se a gente só pensa na música na igreja como sendo uma dessas coisas, a gente volta no ponto cego. E isso acontece bastante, né? A gente acaba priorizando as coisas por causa da maneira como a gente concebe o trabalho musical na igreja, tá? E agora, a gente vai fazer um exercício. Eu vou dividir a gente em grupinhos de aproximadamente 5 pessoas, 5, 6 pessoas, tá? E eu vou fazer uma divisão aleatória. Eu não sei com quem você vai acabar. A minha expectativa é que no teu grupo tenha gente que você conhece, que trabalha perto, e tenha gente que você não conhece, que trabalha longe. Tá? E a tarefa de vocês é conversar alguns minutos a respeito dessa teologia do louvor na igreja. Vocês colocaram algumas palavras ali: servir, chamado, visão, vocação, missão. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, e eu queria que vocês escolhessem um representante que topasse compartilhar um pouquinho da conversa de vocês, tá? Tá bem solto, eu quero que seja bem solto, porque eu não sou muito um cara de cartilha, eu sou um cara do diálogo, e me interessa saber aonde vocês vão chegar com esse papo, com essa pergunta bem aberta, tá bom? Então, eu vou dividir a gente em grupinhos, você vai receber um convite para entrar num grupo menor, num grupo pequeno, e depois de uns 8 minutos, mais ou menos, eu vou chamar todo mundo de volta, tá bom? Então, se planejem aí para uns 5, 6 minutos que dá tempo, tá? De vocês conversarem. Deixa eu ver aqui, eu vou criar... Marcel, eu só queria te falar, no início a gente falou para o pessoal deixar os microfones fechados, mas você está livre para fazer o diferente, tá? Fica a teu critério, tá bom? Pode deixar, eu vou chamar a galera para falar, assim, não se preocupe. É que eu gosto de usar o chat porque as coisas ficam escritas, eu consigo voltar nelas, mas a gente vai, o retorno do grupo de vocês vai ser ao vivo, tá? Não vai ser no chat. Então, eu criei uns grupos... E você vai receber um convite. Foi. Bem-vindos de volta, bem-vindas. Estamos aí. Tá bom. Então, bora trabalhar. A gente tem 8 grupos,
tá? E eu não sei quem que é a porta-voz do grupo de vocês, mas você vai ter 1 minuto para compartilhar o que vocês falaram, tá bom? Então, eu vou fazer isso em ordem. Então, grupo 1, quem vai? Eu não sei qual que era o número do nosso grupo. Alguém olhou? Então não importa o número. Nós temos 8 perspectivas, então. Vamos lá, quem vai primeiro? Tá, como eles me nomearam lá no nosso grupo, eu já vou falar, então. Posso começar? Claro. Então, assim, eu estava com a dona Geni, com a Marileia, que é ali de Massaranduba, e com o Marcel, o esposo da Elisiana. Então, assim, nós conversamos que não tem como você não cumprir o chamado que você recebe. É uma coisa assim, o chamado, quando você recebe para trabalhar com música dentro da igreja, você faz. Não importa se você tem muitos recursos, poucos recursos, apesar de que sempre querem buscar cada vez mais conhecimento, tudo, né? Mas, assim, você vai lá e faz, mesmo que comece de uma forma que talvez não seja o ideal, mas você começa, e a partir dali você vai aperfeiçoando. E a gente falou também sobre as músicas, né? Que determinadas músicas, determinadas letras, elas trazem um carinho para o coração, elas te trazem um afeto, né? Então, assim, você ouve uma música, você se sente acolhido, você se sente aceito dentro daquela situação, né? E o Marcel também comentou que não tem como, quando você ouve esse chamado de Deus, você larga tudo o que você já fez na vida, no sentido musical, seja palcos, holofotes, você larga para cumprir o teu chamado, porque é servir ao Criador, né? É mais ou menos isso que nós falamos. Obrigado, Solange. Obrigado. Próximo grupo. Próximo grupo, pode ser eu, então? Então, eu sou o Roland, aqui de Joinville. Nós participamos do grupo, era Elisiane, a Vivian e o Valdir. Aí nós comentamos sobre a teologia, né, na música, e principalmente nós vimos que sempre é bom analisar as letras das músicas antes até de ensaiar, né? Muitas vezes a gente pega uma música, ela é bonitinha, a gente sempre cantou ela, e daqui a pouco tu vai ver, ela está bem fora de contexto, e é uma música que às vezes nem foi composta com o intuito de tocar na igreja, né? E aí depois também falamos um pouco sobre Fica longe da pandemia. isso, sobre a pandemia, né, o distanciamento que nós tivemos de estar no culto, né, fazendo música, e a falta que isso traz para nós, tanto para a comunidade como para quem tá cantando, né? Na verdade, isso não é só músico, né? É um chamado que a gente tem, então a gente sente falta quando não pode estar participando. É mais ou menos nisso aí. Obrigado, Roland. Obrigado. Quem mais? Posso falar, então? Eu sou Vanessa, de Joinville, e o nosso grupo era formado pela Cláudia, pelo Rafael Buchmann, pelo Douglas. E quando nós falamos ali, né, o que nos vem à mente, né, é um pouco tudo que foi falado, né, sobre chamado, e o que, assim, a gente falou bastante sobre o preparo, né, que para você analisar tudo isso, né, a questão teológica dos hinos, a gente precisa ter um certo tipo de preparo, a gente precisa buscar, a gente precisa pesquisar, buscar orientação, porque toda essa questão, né, a gente muitas vezes escolhe as músicas através do nosso gosto pessoal, e a gente acaba falhando em outras questões, né, então, como acontece ali, o Roland falou, né, às vezes a gente pega uma música que não se encaixa, que não tem nada a ver. Então, assim, a palavra que veio à mente, né, e que a gente discutiu sobre foi com relação ao preparo, né, e de buscar e de se preparar para poder, né, fazer um bom trabalho também, né. Então, é um chamado, sim, é um ministério, é algo muito importante, e que a gente realmente deixa tudo para fazer isso, né, como a Solange falou, e a gente, a partir disso, precisa se aperfeiçoar também. E é isso.
Obrigado, Vanessa. Quem mais? Eu posso falar? A gente partiu um pouco do que você estava falando, né, sobre essa ideia multimodal da música comunitária, e que a gente entende que a perspectiva teológica, portanto, faz parte de todas essas formas. Porque sim, a música é louvor, ela é chamado, e ali fica muito claro a perspectiva teológica, mas a nossa música também é performance, ela é pretexto para o encontro, ela é memória, ela é missão, ela é educação de valores e princípios, é educação musical, ela é comunhão, ela é diversidade, ela é expressão, ela é possibilidade de fala. Então, e a gente estava conversando um pouco sobre como essas multifacetas se relacionam também com a nossa forma de ser e, portanto, naturalmente com questões teológicas. Ou deveria se relacionar. Talvez a gente é muito fraco nisso, mas... Dani, mutou o teu microfone, não sei o que aconteceu. Também, desculpa. De qualquer forma, a gente falou um pouco sobre essas multifacetas da música e como a nossa perspectiva teológica e nossa perspectiva tem que estar relacionada com isso, embora nem sempre esteja, embora não seja de forma consciente, planejada e nem sempre a gente enxergue assim. Mais ou menos nesse sentido. Obrigado, Dani. Quem mais? Eu vou falar, então, o nosso grupo aqui. A gente falou também sobre a questão do chamado, de como é importante também quando a música vem do coração, né, quando parte, quando a gente precisa ter o preparo, né, a gente precisa ter a questão de conhecimento musical, mas é muito importante ter o chamado, e às vezes nossa fraqueza, muitas vezes não está bem, e pela graça de Deus, a gente está ali de novo, e está no louvor, tá? Mas só pela graça de Deus mesmo que a gente às vezes não desanima, não desiste, assim. Então é muito importante que realmente não só a parte técnica, né, da música. É importante ter o conhecimento musical, mas o chamado é mais importante ainda, eu acho, assim, porque Deus capacita e Deus usa, né? Mas se ele não estiver presente, não rola, o louvor não vai. Resumindo, foi isso. Obrigado. Temos ainda 3. Quem vai? Posso falar, Vanderly, aqui? Oi, Vanderly, bom te ver. Bem, Manda ver. olha só, nós tivemos uma conversa um pouco mais longa, fugimos um pouco do tema, porque fomos 3 pessoas de comunidades bem diferentes mesmo, a Anne de Massaranduba, a Denise de Joinville e eu aqui de Jaraguá. Mas uma coisa bem interessante que a Anne falou, né, ela está há pouco tempo lá em Massaranduba e ela está formando um grupo de louvor. E ela comentou também que nesse período agora de pandemia, a gente consegue ver quem realmente gosta e quem não está gostando de participar de algum grupo. Então, a questão do chamado realmente é a palavra, né? Então, a gente sentiu assim que as pessoas, de repente, se sentem, não omissas, mas não sei a palavra certa, talvez não engajadas quando a coisa não está na mão, né? E quando há facilidade de participar em comunhão, a coisa rende mais, né? Mas, então, eu acho que foi mais ou menos nesse sentido. Eu como regente de coral, também coloquei que é bem importante a situação do louvor na igreja, porque a própria comunidade se engaja com a música que está sendo entoada, porque isso também não acontece corriqueiramente de um coral cantar toda semana nos cultos, né? Mas eu acho que a própria comunidade se sente chamada quando um grupo de louvor é requisitado dentro da igreja. Mais ou menos isso. Obrigado, Vanderly. Temos 2 ainda. Edmilson, você falou que você ficou sozinho? Não. Na verdade, demorou para o pessoal entrar, a Marta, a Gisela, agora não lembro o nome do outro rapaz, Rafael. A gente não conseguiu interagir. Eles me escutavam, mas não conseguimos sucesso, êxito aí na comunicação, não tivemos conversa. Eu só gostaria de participar, assim, no sentido de que tudo que foi falado, né, a capacitação, a preparação, tudo isso é muito importante, com certeza, né? Mas
às vezes esse chamado vem quando você não está preparado, né? Isso surgem oportunidades e situações, né, dentro das comunidades que te atrai para uma coisa quando você não está e alguém tem que fazer, né? E você acaba assumindo aquilo, particularmente falando, né? Já passei por isso aí como consequência dessa falta de preparo, falta de tudo, isso pode não ter êxito, né? Uma boa continuidade por falta de conhecimento, né? Então, só essa questão, né? Nem por isso, né? E nem por isso, pessoalmente falando, isso me distancia do louvor, me distancia da palavra, né? Eu quero, mesmo não ter tido êxito, eu quero estar ali, quero fazer parte, quero contribuir, né? Então, é só um desabafo aí da situação por não poder tido com os demais, né? Obrigado, Edmilson. Uma pena que não deu certo o grupo, mas a gente discute no grande grupo aqui. Valeu. Temos ainda um grupo para ouvir? Posso falar em nome do grupo? Pode, Marali. Então, a gente conversou mais sobre cada localidade, as suas experiências, né? Então, a gente realmente, cada um colocou que a gente é chamado realmente para louvar, né? A gente não é profissional, mas a gente está fazendo o serviço realmente em gratidão e em louvor a Deus. Nesse sentido que a gente falou, né? Um chamado, realmente é um chamado, cada um foi chamado para essa missão de louvar e cantar na igreja ou em qualquer lugar, né? Obrigado, Marali. Obrigado, gente. Essas perspectivas ajudam. Vamos tentar juntar essas coisas em algum tipo de ordem que possa ser útil para a maneira como a gente pensa no que a gente faz, tá? Então, vocês conseguem ver meu quadro branco aqui? Beleza? Tá bom. Sim. Ótimo. Eu resolvi que, em vez de usar o PowerPoint, rabiscar no quadro. Então, tem dois tipos, tem dois principais aspectos das considerações que vocês fizeram a respeito da teologia, tá? E nós vamos pensar nesse círculo aqui, ó. Estão vendo o círculo? Tá. Esse círculo é a música. Tá? Ou seja, eu estou apanhando todas as maneiras como a gente pensa na música na igreja, esse aspecto multimodal que a Dani falou, que inclui a questão da performance, do entretenimento, do culto, né? E a gente tem teologia aqui, né? E isso apareceu em alguns comentários, ou seja, o conteúdo do que a gente acaba trazendo, né? As letras que a gente canta, a maneira como esse repertório representa uma tradição de inódia, né? Então, quando você canta Lutero numa igreja luterana, por exemplo, é diferente de quando você canta Lutero numa igreja presbiteriana ou numa igreja batista, porque a conexão do conteúdo teológico que você está cantando com a história é alterada, tá? E eu vou parar por aí. Eu queria dar esse exemplo, mas esse é um daqueles assim, ninho de cobra, você começa a cavar e não termina nunca, tá? Mas eu só queria dar esse exemplo. Agora, professor Marcelo, nós não estamos vendo círculo. Agora. Sim, beleza. agora sim. Tá bom, ótimo. Eu não sei o que aconteceu aqui. Então, tem a música, tem a teologia dentro desse fazer musical, tá? As letras, digamos. Não só as letras, mas a maneira como a gente reflete sobre elas, comenta sobre elas, enfim. Mas, aqui também tem teologia. Que é a teologia que nos leva ao fazer musical. Eu queria concentrar nisso, tá? Eu queria concentrar nesse mundo teológico que empurra a gente porque a gente faz na igreja, tá? Por quê? Primeiro, porque a maioria das palavras-chave que vocês compartilharam tem a ver com isso. Motivação,
decepção, desilusão, o esforço de fazer, o fato de que quando a gente é chamado, a gente faz, o que acontece quando a gente está fazendo música juntos, tem a ver com esse círculo, com esse mundo teológico que nos empurra por fazer musical, tá? E eu queria concentrar em três palavrinhas só, tá? A primeira é a criação. E eu vou desempacotar essas palavras para a gente um pouquinho. A segunda é vocação e a terceira é serviço, tá? Nessa ordem. Então, quando eu falo de criação, e se alguém depois quiser, tipo, referencial teórico, esses negócios, alguns gostam, outros não, a gente fala muito na Igreja Luterana, por exemplo, sobre a teologia da música de Lutero. Só que Lutero não tem uma teologia da música. Lutero não tem um pensamento sistematizado a respeito da música fora do projeto maior da reforma no qual ele estava trabalhando. Né? E você me diz assim, pô, Marcel, mas isso não faz sentido, porque, por exemplo, né, tem aquele livro, Lutero e a Música, do Karl Schalk, muitos de vocês devem ter lido, tradução do Werner Evel, que é uma compilação das coisas que Lutero falou a respeito da música, no prefácio de liturgias, no prefácio da Sinfonia do George Hall, em cartas. Lutero era um apaixonado por música, colaborava com músicos, e a música, de certa forma, permeia toda essa identidade luterana, certo? Mas o meu argumento é que Lutero não tem uma teologia da música, Lutero tem uma teologia da criação. E dentro dessa teologia da criação, a música tem um lugar, né? E é uma das principais diferenças entre a maneira como os reformadores pensavam sobre música no culto. Né? Você tem outras maneiras de pensar na música no culto. Por exemplo, o João Calvino, né, que é de certa forma, o fundador das tradições reformadas, como a Igreja Presbiteriana e tal. Você tem Lutero, você tem Zwinglio, que tem uma outra perspectiva ainda, mais turrona a respeito da música. Lutero tinha uma concepção da criação como uma coisa boa. Para Lutero, a criação de Deus é boa porque Deus é bom, né? E claro, tem toda a questão do pecado e de que como o pecado vai avacalhar a bondade dessa criação. Ele era um monge agostiniano, então ele leu muito Agostinho. Mas, simplificando, para Lutero, a criação é uma dádiva de Deus. E dentro dessa criação, a música faz parte do presente da vida. Então, para Lutero, a criação é boa porque Deus fez a criação. A música existe dentro da criação, então música é bom. Coisa boa. A gente faz música dentro da igreja, a gente faz música fora da igreja. Não é assim, tipo, qualquer coisa serve, certo? Ou qualquer coisa que eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas, essencialmente, dentro da maneira como Lutero enxergava a criação e o Deus da criação, a música é uma dádiva a ser celebrada. E essa é a postura fundamental com a qual a gente chega no nosso serviço, com esse espírito de dádiva. E por que eu uso dádiva em vez de celebração? Porque celebração parece que limita um pouquinho a ideia da dádiva aos momentos nos quais a gente está comemorando. A razão pela qual eu uso a palavra dádiva é porque a dádiva, ela se manifesta no luto, no pesar, no sofrimento, na angústia, na confusão, na celebração, na alegria. Então, por isso que eu uso a palavra dádiva, né? O presente que Deus nos dá, ele é um presente que, de certa forma, se aplica ao espectro da experiência humana na vida com Deus. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer, é que a maneira como a gente essencialmente enxerga o Ministério de Música é como um engajamento, é uma mordomia de um presente de Deus. O segundo passo é o passo da vocação. Eu acho super interessante ouvir a maneira como a gente fala da vocação para o Ministério da Música, né? Porque a gente chega no Ministério da Música de diferentes formas.
né? Eu, quando tinha, sei lá, 6, 7 anos, já estava cantando na igreja, porque tinha que cantar na igreja, assim, não era uma obrigação, mas também ninguém me perguntou se eu queria. Né, me botaram para cantar, eu fui cantar, fui tocar e tal. Alguns, de repente, chegaram no Ministério da Música porque não tinha mais ninguém, só sobrou você. E você sabia 3 acordes no violão e ninguém mais sabia nenhum. Então, você é o novo, né? Eu estou vendo o Edmilson ali, falando um pouco da experiência dele. Alguns chegam no Ministério da Música pela mesa de som, porque alguém tem que sentar ali e ficar controlando os botãozinhos para não apitar. Alguns chegam no Ministério de Música através do coral. Tem várias maneiras através das quais a gente chega, né? Mas essa ideia da vocação, esse conceito teológico da vocação, ele embrulha todas essas formas de chegar e cria uma comunidade de vocacionados para o Ministério da Música. E aqui eu queria deixar bem claro que eu não estou falando de profissional e amador. São termos que eu tenho um desgosto profundo por essa ideia de que tem uma hierarquia entre profissional e amador, né? É claro que eu acho que é importante a gente fazer bem feito. É claro que eu acho que a excelência tem um lugar fundamental no Ministério da Música. Mas eu não vou pedir tua carteirinha da Ordem dos Músicos. Na verdade, ninguém mais pede, porque acabou essa história. A gente não pode pensar em si como vocacionado, mas não se considerar vocacionado em relação a quem a gente acha que é mais vocacionado. Isso não faz sentido. Quando Deus chama para o Ministério da Música, ele chama para uma comunidade de pessoas comprometidas com essa dádiva que existe dentro do contexto. E a maneira como esse compromisso, essa vocação se manifesta, varia. Algumas pessoas vão cantar no coral 1 hora por semana, algumas pessoas vão passar 5 horas por semana arrumando partitura, algumas pessoas vão dedicar a vida em tempo integral a essa atividade, né, que é uma realidade que a gente no Brasil, eu acho que de certa maneira a gente tem dificuldade com ela, porque são muito poucos os que podem fazer isso, né. Por outro lado, aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, assim, todos os meus alunos têm, essa é a profissão deles, eles são músicos na igreja, pronto. Então, eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, porque às vezes acho que no Brasil a gente faz muito mais com muito menos, e de maneira muito mais alegre. Mas, eu queria quebrar essa hierarquia, enfatizando o fato de que a vocação, ela nos chama para uma comunidade que cumpre a mordomia dessa dádiva da música na igreja. Tá? E a maneira como você fala da sua vocação para si mesmo e para os outros é muito importante. Uma das coisas que eu percebo, por exemplo, eu não quero, né, assim, cutucar ninguém, mas ao longo dos anos, gente, eu dou essas oficinas, esses seminários de louvor na igreja já faz muito tempo. E alguns de vocês fazem isso há muito mais tempo do que eu, né? A Tante Clades, por exemplo, faz isso há muito mais tempo do que eu. Mas a gente começa a ver alguns padrões. Um dos padrões que a gente enxerga é que, quando eu chego num local para falar sobre engajamento no Ministério da Música, e o papo é um papinho meio mais ou menos, eu já sei o que vai acontecer. O que é o papinho mais ou menos? Eu quero ajudar, mas não sei, mas também não quero não, porque eu gosto, mas... Pô, você vai ou não vai? Você quer ou não quer? Eu acho que tem uma, né, responsabilidade e vocação caminham juntas. Você não pode dizer que Deus está te chamando para esse engajamento e não assumir a responsabilidade do engajamento em si. Não faz nem sentido. Então, compreender a profundidade dessa vocação, de certa forma, nos equipa para a gente poder se preparar. Então, a gente fazer o que tem que fazer, ler o que tem que ler, ensaiar o que tem que ensaiar, refletir o que tem que refletir, etc, etc e tal. Então, essa é a segunda coisa que nos empurra. A primeira coisa é o próprio lugar da música dentro da criação. A segunda é a vocação para esse ministério específico. E a terceira, e com isso eu vou parar de falar, a gente vai fazer uma pausinha, porque já faz 1 hora e pouquinho. A terceira é o serviço. Tem uma história, um guri lá no Redentor, em Curitiba, chegou para mim
ele tinha uns 14 anos, e ele disse, Marcel, podemos conversar? Claro, né? Estou aí para isso. A gente sentou no banco da igreja e falou, Marcel, eu quero o teu emprego. Daí eu falei, tá, tudo bem. Você quer um emprego de músico numa igreja? Não, Marcel, eu quero o teu emprego. Eu falei, bom, então, tá, vamos conversar. O que você quer dizer quando você diz? E ele começou a descrever um discernimento vocacional que ele via sendo realizado dentro da nossa dinâmica comunitária, né? Então, eu falei, tá bom, se você quer meu emprego, então vamos trabalhar para você ter o meu emprego. Hoje, o Fernando é o ministro de Louvor e Artes da Redentor. É isso aí, assim, o serviço... ele, de certa maneira, funciona como um imã. Uma das coisas que eu disse para o Fernando, logo depois daquela primeira conversa, foi, Fernando, se você está nesse ministério esperando o elogio dos outros, vai fazer outra coisa. Eu estou vendo as cabecinhas, né, do pessoal acenando, porque se é a vocação que nos empurra para o fazer musical, então não são os elogios. E, de certa forma, as condições externas do que a gente faz, elas são reequilibradas por esse imã que nos puxa para fazer a música na igreja. E você para de depender tanto do elogio, do sucesso, de se as coisas estão indo bem, se as coisas estão indo mal, porque se dependesse disso, na pandemia, todo mundo aqui tinha parado. A gente tem que adaptar o que a gente está fazendo? Sim. A gente tem que respeitar a pandemia? Sim. Tem vidas em jogo. Mas isso não quer dizer que a nossa vocação deixou de existir. Certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse negócio da pandemia no final do nosso encontro. Então, como que se traduz essa questão do serviço? Se o fazer musical na igreja existe dentro de um contexto, então... o trabalho musical na igreja precisa, de certa forma, dialogar e alinhar com a vocação do serviço da comunidade no seu contexto. Qual é o contexto da tua comunidade? Qual é o perfil econômico, o perfil social? Qual é o tipo de ministério que a igreja desenvolve? E daí a minha pergunta é, de que maneira o trabalho que se faz na comunidade tem a ver com essa vocação da igreja. Então, por exemplo, a gente vê muitas vezes que comunidades que têm uma presença de capelania hospitalar forte, têm grupos vocais que trabalham, que visitam hospitais. Por quê? Porque essa é a vocação da comunidade. Então, a vocação musical da comunidade encaixa com essa capelania. Outras comunidades, por exemplo, com perfil urbano muito forte, desenvolvem ministério com hip hop, com dança. Por quê? Gente, porque elas estão no centro da cidade, entendeu? Tem uma ligação entre essas coisas. Eu vejo muito com o grupo de louvor uma frustração, especialmente de quem é mais novo, porque a gurizada assiste o vídeo no YouTube e daí quer fazer na comunidade local, daí não dá certo. Por quê? Primeiro, porque ninguém conhece a música. Segundo, porque não tem aquela produção. Terceiro, porque não tem o preparo musical. Quarto, porque tem várias razões, né? Mas para evitar um pouco essa frustração, essa dissonância entre a nossa expectativa e a realidade da comunidade, a gente devia estar escutando a realidade local para poder pensar o Ministério da Música. Né? Isso significa que talvez você tenha que fazer o arranjo a 2 vozes em vez de 6 vozes. Isso significa que talvez você devia estar tocando frevo em vez de coral luterano. Se a gente não ouve, a gente não sabe. Então, essas 3 palavrinhas, uma depois da outra, a minha esperança é que elas ajudem a gente a pensar na própria vocação, na vocação daqueles com os quais a gente serve e no tipo de trabalho que a gente está fazendo. A pandemia, ela nos dá uma oportunidade muito, muito grande, que é a oportunidade de repensar os nossos ministérios de música. Quando, na tua vida, vai ter um momento em que todo mundo vai parar e tem um espaço para uma reflexão profunda. Às vezes a gente para, mas quem está do lado está correndo. A pandemia, de certa maneira, bota um freio em todo mundo. Então, eu acho que é um momento de refletir juntos para que o trabalho de reconstrução
ele aconteça pautado nessa imaginação coletiva do que o Ministério de Música pode ser. E esse é um exercício que dá trabalho, mas tudo bem, porque de repente a gente não está gastando aquelas 2 horas no ensaio do coral, então gasta as 2 horas fazendo isso, em vez de não fazer nada, né? Vamos fazer uma pausinha de 5 minutos, pode ser? E daí a gente volta. Eu vou trocar, tá? Eu vou botar a questão do Ministério Digital primeiro, e depois a gente vai falar sobre o arranjo, só para continuar nessa tocada aqui. Beleza? 5 minutinhos. Então, deixa eu começar pedindo o retorno de vocês a respeito dessa... Tem várias maneiras de pensar sobre a coisa, né? Essa sequência da criação, vocação e serviço, muitas vezes para mim serve como uma linha mestra, é quase como um cabide para pendurar aspectos mais específicos do ministério local. Mas eu queria um feedback de vocês a respeito disso. Faz sentido, não faz? Tem uma coisa que não está clara? Marcel, posso perguntar uma coisa? Claro. Nesse sentido que responsabilidade e vocação, tu falaste que elas caminham juntas, eu também acredito nisso. Na tua experiência, tu já passou alguma situação em que um cantor, um instrumentista, eu, de repente, queria participar de algum grupo, queria fazer parte, mas que às vezes falasse, então, mas eu não posso, eu não sei se eu posso, nos finais de semana, tocar, se isso já aconteceu contigo, e o que tu fez, como é que foi a tua reação? Obrigado, Michele. Eu vou dar a resposta em 2 níveis, tá? O primeiro nível é teológico. O ministério da música, o meu ministério sempre foi muito pastoral, e eu sempre estive em contextos que me encorajaram a ser pastoral, o que não é sempre o caso. Se você está numa comunidade em que a relação com a liderança eclesiástica é mais complicada, talvez você não tenha o tipo de protagonismo pastoral que eu acho necessário para você poder responder essas perguntas de forma bem sólida, tá? Em outras palavras, o primeiro passo é sempre ajudar a pessoa a entender o que significa essa vocação. Quando você chega para mim e diz, eu quero tocar no grupo de louvor, então a minha primeira pergunta, o meu primeiro retorno não é logístico, tipo, você está livre no domingo das 2 às 4? O primeiro passo é sempre, o que você quer dizer quando você descreve esse teu chamado? Então, essa é a primeira coisa, né? E toda uma outra série de perguntas. E a gente, muitas vezes, no Ministério de Música, está tão desesperado, tipo, você tem um coral, certo? Você não tem nenhum tenor. Daí aparece um tenor querendo cantar, você vai perder tempo falando de vocação, você vai botar a pessoa para trabalhar, certo? Só que, nesse processo, a gente acaba comprometendo um pouco o alicerce do ministério a longo prazo, a médio prazo. Então, com o tempo, eu descobri que não é um escambo que vale a pena fazer. O Ministério da Música na Igreja sempre é um projeto de 10 anos, nunca é um projeto de 6 meses. Então, essas questões pastorais. Eu tento, por exemplo, cercar as pessoas por relacionamentos discipulares. Então, além de começar um trabalho de discernimento com essa pessoa, eu tento conectar ela com outras pessoas que possam assumir um pouco da responsabilidade do desenvolvimento comunitário, né? Então, eu vou dar um outro exemplo, Michele. Um guitarrista de 13 anos que quer tocar no grupo de louvor, a primeira coisa que eu vou fazer é botar ele para passar tempo com o meu guitarrista de 40 anos. Porque eles vão falar de guitarra, eles vão falar de equipamento, de escala, de palheta, de amplificador, mas nesse processo eles vão desenvolver um relacionamento no qual o guitarrista de 13 anos vai aprender pra caramba e o de 40 vai lembrar o deslumbramento de descobrir esse mundo, entendeu? Eu chamo isso de discipulado artístico. E, por fim, uma resposta mais de RH mesmo. Muitas vezes, nesses contextos em que a gente está falando sobre louvor na igreja, eu uso o exemplo da história de Gideão, né? E eu sempre vou preferir os 300 do que os 30 mil.
se você quiser voltar lá olhar a história de Gideão, na hora do vamos ver, quem está contigo é quem assumiu o compromisso, assim, entrou na aliança do trabalho que precisa ser feito. E a relação, a partir dali, ela deixa de ser uma de conveniência e passa a ser o que o Ricardo Barbosa, por exemplo, em Caminhos do Coração, chama de uma aliança, né? Não é um contrato no qual, você rompeu o contrato, agora você está fora sem pagar uma multa. Não. Numa aliança, por exemplo, num casamento, cara, às vezes um dos cônjuges pisa na bola, o outro perdoa, né? Todo mundo aqui que é casado tem coisa que te irrita no teu par, no teu esposo, no teu marido, mas a gente aprende a conviver. A aliança, ela é flexível nesse sentido. Muita gente... Então, o meu objetivo é ajudar a pessoa a passar do deslumbramento para a aliança. E nesse processo, eu aprendi que dizer sim para tudo não ajuda. E eu aprendi que eu tenho que ser claro com as minhas expectativas e as expectativas que eu tenho para quem vai trabalhar junto. E se você não apareceu 1, 2, 3 vezes, então, na prática, você não quer participar. Você tem uma intenção de participar. Na prática, você não quer participar. Então, eu não sei, talvez eu sou meio musicista de Bagé. Assim, mas ao longo do tempo, eu aprendi que a firmeza faz parte do trabalho ministerial e que a clareza e a firmeza ajudam nos relacionamentos e ajudam no ministério. Não sei se ajudei, Michele. Sim, obrigada pelas tuas reflexões, e eu acho que eu percebo o quanto a gente, enquanto liderança musical, também é responsável por isso, e que bom quando a gente pode ter essa liberdade de falar, assim, dessa maneira tão franca como os nossos cantores e instrumentistas, e eu quero fazer isso, eu espero poder estar fazendo isso sempre. É que dá trabalho, né? Que não dá, né? Obrigada, Marcelo. De nada. Mais alguma consideração, gente? Então, vou tocar para frente. A qualquer momento, vocês podem me interromper ou colocar alguma pergunta no chat, tá? Então, como que... Eu estava pensando em como é que eu ia ligar a questão do Ministério Digital com o que a gente estava falando antes. Então, a pergunta que vai nos empurrar para frente agora é, de que forma essa relação entre criação, vocação e serviço se expressa no contexto da pandemia? O que dá para a gente fazer? Quais são as oportunidades que a gente tem agora que a gente não teria sob condições normais de temperatura e pressão? Tá? É importante a gente lamentar o que a gente perdeu, é muito importante. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim, o luto do não fazer música juntos é muito forte. E eu não quero menosprezar esse luto. Eu não sei quantos de vocês estão se reunindo, ou não estão se reunindo, ou estão se reunindo com máscara, ou com distanciamento social, ou, né, aqui nos Estados Unidos, no contexto da universidade e das igrejas, para quem eu estava fazendo recomendações, as minhas recomendações são claras. Assim, não vale a pena arriscar a vida das pessoas correndo o risco que você não precisa correr, né? Então, durante os últimos 14 meses, a gente não cantou, não fez coral, porque o canto já está provado que é uma coisa que transmite, você está projetando partículas. E eu sei que é difícil, eu sei que dói, mas eu também sei que eu não quero ser responsável por alguém outro pegar Covid. Para mim, não tem... ali não tem negociação. Agora, tendo dito isto, existem maneiras da gente exercer a nossa vocação na medida em que a gente volta para algum tipo de normalidade, né? Então, agora, por exemplo, semana passada, eu dirigi o meu grupo pela primeira vez desde março do ano passado. Cantando sem máscara. Foi incrível poder voltar. Mas demora para chegar aí, né? Tem vacina, enfim, tem um monte de coisa. E entre mentes, eu acho que algumas oportunidades se apresentam, tá? A primeira coisa que eu queria dizer é que
a tua igreja não vai ser a mesma depois do Covid do que ela era antes do Covid. Não vai. Então, se a tua expectativa é que as coisas vão voltar ao normal, talvez realinhar a expectativa seja bom. Muitos aspectos da vida musical da comunidade vão voltar, mas eles vão voltar ou de forma condicional, ou vão voltar de forma muito mais primária do que o desenvolvimento antes da pandemia. Então, eu estou encorajando muitos ministros de música a pensar nesse retorno como uma reconstrução do trabalho musical na comunidade. O que é bom e ruim. É ruim porque você tem que, de repente, recomeçar uma coisa que você já gastou muito tempo fazendo, mas é bom porque você pode modificar os parâmetros daquilo que você está fazendo. Então, eu tenho recomendado que, especialmente quem está na liderança, faz uma lista do que não estava dando certo, aproveita e joga fora, se não estava dando certo. Isso é mais difícil quando a gente está numa continuidade, né? Como a continuidade foi interrompida, de repente seja a hora de reavaliar aquilo que vale a pena gastar energia na volta, tá? A segunda são realinhamentos de natureza mais teológica, e aqui eu acho que trabalhar em colaboração, em cooperação com a liderança da igreja, tanto em termos de presbitério quanto em termos de clero, é super importante, né? E, se você não está fazendo mais nada, você devia estar pelo menos conversando a respeito do Ministério da Música na igreja com a tua liderança, que é uma coisa que a gente, sob condições normais de temperatura e pressão, a gente não faz com a intensidade e profundidade que a gente deveria, porque está todo mundo ocupado, né? Então, essa com certeza é uma oportunidade para conversa e para realinhamento que você não vai ter do mesmo jeito, esperamos, né? Ninguém quer outra pandemia. Então, que este seja o momento da reflexão profunda. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é aprender a utilizar o potencial da tecnologia e das mídias digitais a favor do ministério, do serviço da igreja local. Então, eu não estou dizendo para você tentar competir com a igreja do lado, que gastou mais em equipamento e consegue produzir um vídeo melhor. Isso não faz sentido. Até porque a internet, a internet é cruel, ela não tem misericórdia. As pessoas vão assistir o produto mais bem feito. Inclusive as pessoas da tua igreja vão assistir o produto da outra igreja, se o da outra igreja for mais bem feito. Porque os parâmetros de lealdade que agregam as pessoas em torno de uma realidade comunitária são diluídos pela pandemia. Você não pode mais dar o abraço, você não pode mais ir no aniversário, você não pode mais fazer churrasco, você não pode mais chorar junto. Então, as pessoas acabam gravitando em direções diferentes. E acho que a gente tem que encarar isso com naturalidade, porque se você for fazer birra, também não vai te ajudar. O que ajuda é olhar o que está acontecendo e pensar qual é a nossa vocação e como que a gente pode alavancar as possibilidades digitais a favor da nossa vocação comunitária. Tá? Então, uma das coisas que estatisticamente já está claro, por exemplo, é que na volta da pandemia, muitas igrejas que não tinham um componente digital vão passar a ter um componente digital no culto. Antigamente, a gente muitas vezes fazia experiência e daí tinha 2, 3 pessoas no culto online e a gente deixava de fazer a experiência. Depois da pandemia, você vai valer a pena, porque todo o processo de descobrir como fazer, isso a gente já fez. Nós estamos fazendo. E por causa disso, quando você sai da pandemia, você já tem essas coisas, de certa forma, implementadas, e isso te ajuda a poder dar continuidade, né? A segunda coisa é perceber que o culto presencial, ele é uma expressão da vida comunitária, mas que existem outras formas de participar da vida comunitária que incluem mídia social, incluem o YouTube, incluem a produção de vídeos, inclui tirar foto, inclui escrever texto, assim, coisas que a gente eu considerava, menos
menos importantes do que o momento do culto e o meu coral no culto, certo? Uma das coisas que a pandemia está fazendo assim, ó. De repente, essas outras coisas se tornam importantes, até porque a gente não tem muita outra opção. Tem que fazer o que dá com o que tem, né? Então, na volta, por exemplo, a produção de coro virtual, que dá um trabalho danado. Você já fez um coro virtual? Dá um trabalho... Bom, o mosaico desse encontro vai, né, assim, tem que pegar todo mundo, gravar os vídeos, trazer, alinhar, produzir, equalizar, e daí botar... É um trabalho, é uma novela, certo? Mas, em parte, é uma novela porque a gente não estava acostumado a fazer isso. Cada vez que você faz, isso se torna, assim, vai entrando na tua jornada de trabalho. E daí, passa a ser uma alternativa que você não tinha. Outra vantagem é o que a gente está fazendo hoje. Então, por que eu não posso convidar o meu solista que mora no Recife? Pode convidar, certo? Então, você não está mais restrito necessariamente a quem está no teu entorno. E isso é uma coisa que a gente pode celebrar. E isso dá um potencial de experimentação muito grande. Eu queria compartilhar com vocês um trabalho que eu fiz para uma universidade aqui nos Estados Unidos, chamada Universidade de Calvin. Eu produzi um culto para eles, e eu botei o link ali, se alguém quiser ver depois, eu botei no chat, tá? O culto era para ser uma expressão do louvor no Brasil. Então, eu chamei gente que estava em São Paulo, em Goiânia, em Vitória, no Sul, brasileiros aqui nos Estados Unidos, para montar esse negócio, certo? E o pessoal foi mandando vídeos, tal, fez os arranjos, e a gente produziu esse trabalho, que eu acho que é um exemplo, é uma maneira de lidar com a mídia digital. Eu vou compartilhar 2 músicas com vocês, uma agora e uma no final, tá? Desse projeto que a gente fez. Então, se você tiver acesso a um fone de ouvido, ou quiser subir o volume aí, acho que você vai conseguir enxergar e ouvir melhor, tá? O pessoal da velha guarda vai lembrar disso aqui. Estão vendo a tela preta? Tá. Por los lados siento que me abrazan, también de frente siento que me ves, para vivir lejos de tu espíritu, a dónde iré, no sé qué haré, para dónde iré, para dónde huiré, si subo al cielo, si me prostro en el abismo, yo te encuentro allá. ¿Para dónde iré? ¿Para dónde huiré? Si en las montañas que verden estás de no alto en el confín del mar. Dá-me tuas mãos, ó Senhor bendito, benditas sejam as tuas mãos. Então, eu falei, a galera da velha guarda ia conhecer, tu me conheces, um arranjo não muito complicado, o trabalho é o trabalho tecnológico, certo? E para mim é chave enfatizar que muitos de nós, no passado, considerávamos esse trabalho tecnológico um aspecto menos importante do fazer musical, um aspecto secundário. Gente, no mundo que a gente vive hoje, de novo, isso aqui está acontecendo, certo? Não significa que você tem que conhecer todas as tecnologias, mas que a gente tem que pensar nas pessoas que têm esse tipo de conhecimento tecnológico como parte do ministério. Então, em vez de pensar soprano, contralto, tenor e baixo,
você tem que pensar soprano, contralto, tenor, baixo, áudio e vídeo. Entendeu? E daí você vai criando possibilidades que, de novo, respondem à vocação da comunidade local, a vocação da comunidade local para o serviço, mas que tem uma hospitalidade que vai além do teu entorno geográfico. Porque você pode convidar gente para participar desses processos que, de repente, faziam parte da comunidade, ou se mudaram, ou amigos, ou, sabe, gente que você vai conhecendo e que vai participando dos projetos. Então, de certa forma, o Ministério de Música se torna muito mais orientado para projetos do que para coisas que a gente faz assim porque sempre fez assim, né? Uma das tendências que eu tenho visto, por exemplo, eu já estava vendo isso antes da pandemia, é que você para de pensar no coro como uma coisa que você faz o ano inteiro. Então tem outro jeito de pensar nisso. Uma delas é ligar o coro com o calendário litúrgico e dizer, a gente vai se reunir durante 3 meses para preparar a Páscoa. E daí, depois de Pentecostes, a gente vai passar 2 meses fazendo o preparo vocal. Não tem repertório, não tem apresentação no culto. E daí, a gente vai dar uma pausa de 1 mês e depois vai produzir o Natal. E pronto. Porque a gente percebe que para as pessoas saber que elas vão se envolver durante X semanas é mais fácil do que chegar para alguém e dizer, quer participar de um negócio que é que nem a máfia. Você entra, mas você não pode sair nunca mais. E se você sair, eu vou brigar contigo. Vou fazer uma chantagem emocional. Né? Então, dizer, o teu compromisso aqui são 16 semanas, e a gente vai produzir isso aqui, e fica o registro, as pessoas compartilham. Quando a gente fez lá no Redentor, uns anos atrás, um vídeo com crianças contando a história da Páscoa, cara, aquele negócio, assim, no primeiro ano acho que foram 10 milhões de visualizações. Você não tem como saber o potencial que um projeto desses pode desenvolver e dos benefícios que pode ter para a comunidade e para o cumprimento da vocação da tua comunidade. Pausa para perguntas e considerações. Marcel, eu aqui, Vivi. Como é que fica isso daí em relação, né, a gente vai retomar, enfim, né, essa coisa de projetos para aqueles grupos que tocam nos cultos, né, que estariam toda semana ali nos ensaios, né? Aí eu acho que como é que você vê essa questão? Também dessa forma, mais espaçada, ou não? Aí poderíamos pensar num retorno de ensaio semanal, mais ou menos assim. Eu acho que tem várias maneiras, Vivian, de pensar nisso, e elas todas, para mim, são contingentes ao momento da pandemia onde você está, né? Então, se você está no centro de São Paulo, por exemplo, ou se você está em Joaçaba ou em Massaranduba, as estatísticas da pandemia variam. As diretrizes do governo também variam. E a primeira coisa que eu acho que tem que dizer é que você tem que trabalhar com essas restrições, né? Como é que a gente lida com elas? Aqui nós estamos num momento em que a gente já está começando a cantar juntos sem máscara. Então, é fácil de dizer, cara, a gente vai sair toda semana e tocar no culto. Mas, durante o último ano inteiro, a gente resolveu isso de algumas maneiras diferentes. A primeira é pensar, você não vai poder juntar o teu coro de 30 pessoas, porque o risco é muito grande, certo? Mas se você puder estabelecer núcleos de 3, 4 pessoas, então você muda para meio que uma tática de guerrilha, em que você tem grupos pequenos que estão, de certa maneira, mais próximos, e tem a possibilidade de fazer música juntos para suprir as necessidades da comunidade durante esse tempo. Então, na semana A, eu tenho um grupo de 2, 3 pessoas, na semana B, eu tenho um grupo de 3, 4 pessoas, certo? Então, é quase o conceito da família nuclear, e a verdade é que muitos de nós, na pandemia, a gente desenvolveu parceiros de quarentena, certo? Então, tem uma família ou 2 famílias com quem você se relaciona de maneira mais próxima. Eu, por exemplo, eu treino jiu-jitsu, certo? No começo da pandemia, gente, jiu-jitsu é pegar a Covid na certa, né? Porque você está
é muito próximo. Então, teve um primeiro momento no qual ninguém treinou, mas durante os últimos, sei lá quantos meses, eu treino jiu-jitsu todo dia com 2 outras pessoas que só treinam comigo. Então, a mesma coisa se aplica. Na medida em que a coisa vai abrindo, você consegue juntar esses grupos quase como peças de um quebra-cabeça em grupos maiores, para responder às necessidades da comunidade. A outra possibilidade, e eu também já vi outros fazerem, eu vi, por exemplo, uma igreja que queria juntar o coro, um coro menor, digamos umas 18 pessoas, né? Porque muitas igrejas aqui têm coro de 150 pessoas, daí não tem, entendeu? Mas tudo bem, pega o teu grupinho, todo mundo faz um teste de Covid, fez o teste de Covid, o resultado saiu na sexta, todo mundo negativo, a gente se junta e grava 1, 2, 3, 4, 5 músicas. E daí, a cada semana, uma música vai estrear no culto. Agora, a roleta russa, não vou fazer teste, então você não vem participar, né? Porque eu acho que o cuidado com o outro faz parte da nossa ética comunitária. Então, esses são alguns exemplos, né? O terceiro, e daí eu vou abrir de novo para perguntas, é fazer o que eu fiz nesse projeto, tá cada um no lugar, alguém está coordenando, né? A liderança está coordenando, e você tem as pessoas gravando as suas partes e juntando tudo. Na medida em que a gente for ficando melhor nisso, Vivian, eu acho que a qualidade do nosso produto, do resultado, começa a melhorar, né? Então, muitas comunidades, por exemplo, produziram um culto virtual, um coro virtual, e daí desistiram porque dava muito trabalho. Claro que deu trabalho, foi a primeira vez. Na 10ª vez, na 20ª vez, com certeza vai ser muito mais fácil e o resultado vai ser muito melhor. Que mais? Na verdade, eu só queria comentar que eu acho que é algo que você deixou claro, mas que para mim fez muito sentido durante essa pandemia. Eu acho que, como todo mundo, eu passei por um momento assim de nossa, não dá para fazer as atividades, que ruim, que chato que é fazer ensaio online, que inefetivo que são minhas aulas, e assim por diante, essa visão só negativa de tudo isso. Mas aos poucos eu fui entendendo também a potencialidade que tem para nossa noção de unidade. Eu, por exemplo, não sou do Sino do Norte catarinense e, por ser um encontro virtual, eu tenho a possibilidade de estar presente. Eu, por exemplo, toco todo domingo em algum culto há muitos anos. Então, eu não tenho o hábito de ir em outras comunidades. Eu não conheço qual é a forma de celebrar, de cantar de outras comunidades. Conheço pouquíssimo. Mas a pandemia também permite isso. Então, eu acho que não é só olhar de uma forma negativa, eu estar caminhando, mas isso ajuda a gente a perceber, nos entender como um único grupo, como uma única só comunidade. A gente perdeu essa relação próxima do nosso núcleo comunitário, que é super forte, super importante, mas a gente ganhou uma noção de unidade que, cara, extrapola e que nos permite entender também esse nosso lugar dentro de um fazer musical que é muito maior da nossa igreja, sabe? Pensando musicalmente, mas também pessoalmente, como fé, assim, o meu lugar como pessoa cristã dentro desse mundo, sabe? Então, eu acho que a pandemia nos traz essa noção de unidade e que a gente não pode perder. A gente não pode agora voltar para o nosso casulo e ficar lá com o nosso coro ensaiando. Eu acho que isso também é algo que veio para ficar. Entender que a gente faz parte disso tudo, que a gente quer olhar e quer participar daquilo que está acontecendo lá longe, que a gente quer conversar com você que está tão longe da gente e que agora na pandemia a gente pode, sabe? Eu acho que essa noção de unidade é muito boa e a gente não pode perder, não pode se fechar de novo no nosso casulo. Eu sinto assim. Verdade, Dani. Muito bom esse comentário. E eu acho que aí, nesse momento, a necessidade das lideranças das instâncias superiores, assim, né, que nem a Elisiana, o Delmar no Conselho Nacional, se torna importante, porque na hora em que você tem essas macro-redes, a liderança dessas pessoas permite uma continuidade que eu acho super, super importante. Eu concordo com você. Gente, a gente tem, na teoria, 10 minutos. Eu posso ficar um pouco mais depois, mas eu queria modelar para vocês o que eu faria com um arranjo que nem o arranjo que eu preparei para a gente, tá? E eu vou fazer o que eu faria. Muitos de nós estamos acostumados com o trabalho da música em grupo a ir
assim, a gente se encontra num lugar, certo? O paradigma pré-pandemia. PPP, paradigma pré-pandemia. A gente pegava 2 horas, sentava ali e ficava, até todo mundo saber o que tinha que fazer, certo? Não dá para fazer isso no Zoom. Se você já tentou, gente, é uma desgraça, porque não dá, não sincroniza, entendeu? Então, a pergunta é como é que a gente pode preparar os nossos grupos para fazer o que eles têm que fazer, reconhecendo que tem um trabalho individual que você vai ter que fazer em casa, certo? Uma das coisas que no mundo acadêmico já tinha ficado claro é que com o advento da música popular e assim da gravação, a gente não depende da pauta musical para fazer música, né? Essa ideia de que você tem que ler partitura. Não, você não tem que ler partitura. E quem trabalha com coro, há quantos anos faz que já grava as partes e manda para o pessoal? Gente, isso aí antes era, de repente, uma ajuda. Agora, isso aí é o centro da coisa, né? Então, vocês vão perceber lá na pasta do Google Drive que eu botei 2 MP3, um com a voz masculina e outro com as vozes femininas. E depois eu vou separar as femininas, porque eu gravei e vi que elas estão juntas, eu posso separar uma da outra, as vozes individuais, tá? Então, o que eu faria na hora em que eu junto o meu grupo online para uma reunião no Zoom? A primeira coisa é que eu não faria uma reunião de 2 horas, faria uma reunião de 15 minutos. Porque só o que eu preciso fazer eu preciso dar para o pessoal a história, o contexto, a ideia do arranjo, a mecânica do arranjo, pedir para a galera fazer o seu trabalho individual, depois a gente grava as partes e faz um mosaico, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou compartilhar a partitura e depois eu vou mostrar a interpretação, beleza? Então eu escrevi um arranjinho simples para a gente, porque eu não queria nada que fosse assim, muito desesperador. Mas dá para fazer coisas bem complexas, tá? Eu já vi grupos fazerem coisas, assim, bastante impressionantes no Zoom. Então, esse é o meu arranjo de Si Tobo Confessares, e eu vou do começo ao fim, qual é a concepção do arranjo, tá? 4 compassos com a introdução da percussão. Gente, eu não sei o que é isso aqui, esse ponto de interrogação aqui, eu não sei de onde surgiu, mas eu vou atualizar essa partitura, que ele tá feio, tá? Tenho 2 partes de percussão, uma grave e uma aguda. Depois eu vou mostrar as partes de percussão. É um frevo, tá? É um frevo lento, assim. E a gente começa com as vozes femininas cantando a melodia. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. E o barítono faz basicamente o que o violão de 7 cordas faria, que é um comentário. Né? A resposta. Certo? Então, as vozes masculinas respondem... Vocês estão vendo a partitura inteira? Tá. Deixa eu aumentar aqui. Aí. Certo? Então, as vozes femininas seguem. Tem uma parte de instrumento melódico que eu escrevi para qualquer instrumento melódico que a pessoa souber ler a partitura. Então, clarinete, oboé, flauta, guitarra elétrica, ukulele, tanto faz, bandolim. Essa parte melódica pode ser transposto uma oitava abaixo, se você quiser, pode ser feita no acordeon, no violino, tanto faz, tá? Mas essa parte aqui de cima, né? E as vozes masculinas respondem, todo mundo aqui, vocês conseguem ver o meu cursor aqui? Sim, né? Sim. Todo mundo se junta para o refrão, e o refrão acontece a 2 vozes, com as mulheres cantando a melodia. Então, deixa eu pegar o tom aqui para não... Então verás a mão de Deus, então terás a salvação. E os homens fazem a harmonia, tá? Que está variando ali entre partes de contralto e de baixo. Na segunda estrofe, que está aqui no compasso 21, os homens têm a melodia e a mulherada canta praticamente a mesma coisa que os homens cantaram na primeira estrofe. Então, estou só trocando quem faz o quê, tá? Confessar Jesus não é, confessar Jesus não é, pode custar, vai rebatendo de um lado para o outro,
tá? Percebam que o texto é diferente, tá? Então, se a voz masculina, confessar Jesus não é brinquedo, pode custar muito, meu irmão. A resposta das mulheres, confessar Jesus não é brinquedo, irmão. Acabou o medo, trouxe seu amor e deu no seu perdão. Então, eu tô espremendo o conteúdo da estrofe nesse eco, tá? Todo mundo se junta de novo para o refrão. Então, verás a mão de Deus, certo? Então, chegou aqui, ó. Cadê meu cursor? Tá aqui, ó. Então, vê, certo? Tem um ritornelo que volta aqui para o refrão. Então, a gente canta o refrão a segunda vez. Chegou no final da segunda vez, dá capo, certo? Então, em música, dá capo quer dizer dá coda, desculpa. Eu vou achar onde é que está o símbolozinho, que no caso está aqui. Cadê o símbolozinho? Aqui, ó. Tá vendo esse símbolozinho aqui? E eu vou até o final. Então, essa é a última estrofe. Ou seja, estrofe 1, refrão. 2, refrão. Estrofe 3. Aqui, eu ampliei a textura. Então, as 3 vozes estão, cada uma está cantando uma coisa. Tá? Nem seguro, nem a economia podem no futuro garantir. O instrumento melódico continua fazendo o seu frufru, certo? Essencial para o sucesso do arranjo. Mas sim a presença do bom Deus na ressurreição e no porvir. E o último refrão é diferente, tá? E vocês vão ouvir, quando vocês ouvirem o MP3, vocês vão ouvir a diferença. Eu vou tocar isso aqui daqui a pouquinho, para vocês entenderem o feeling, né, a pegada do arranjo, mas eu queria fazer essa passagem. Então verás a mão de Deus, tudo a 3 vozes, coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação, tá? Daí você pode perguntar, puxa, Marcelo, será que a gente não devia fazer o refrão 2 vezes no final? Quem vai decidir isso é a Vanessa. Porque é a Vanessa que está juntando o arranjo. E ela vai ter as partes de vocês gravadas. Se ela quiser botar 2 vezes o refrão no final, a Vanessa faz o que ela quiser. Ela tem o poder nas mãos. Certo? Mas eu não preciso necessariamente botar ele aqui, porque como é tudo virtual, beleza, ela vai lá, pode repetir. Tá? Deixa eu chamar a atenção para a percussão rapidamente. Eu vou fazer uma troca aqui. Então, eu tenho o meu carrom. Deixa eu voltar lá. Tem basicamente 3 partes de percussão para você distribuir para o teu pessoal, tá? O grave é o contratempo, é o 2 e o 4. 1, 2, 1, 2, 3. Se com a tua boca confessares, certo? Tranquilo. A variação que acontece no refrão, você vai ver aqui, ó, no refrão, é que eu vou dividir essa batida em 2. Então verás a mão de Deus. Certo? Então é só isso. Ou uma batida, ou uma semínima, ou 2 colcheias. Certo? A parte aguda pode ser um cachixi, pode ser uma caixinha de fósforo, pode ser um reco-reco, pode ser o que for. Mas basicamente certo? Essa é a parte aguda. E ela tem ela meio que segue quase igual ao arranjo inteiro. Então, antes do refrão, todo mundo faz junto o que eu chamo do clássico break da escola de samba. Então verás a mão de Deus. Então verás, certo? Então, simples. Quando volta na segunda estrofe é igual, tá? E a única coisa que tem que prestar atenção é quando vocês fizerem o final aqui, ó. Eu tenho 3 semínimas no final. Com a boca se confessa a salvação. Acabou. 1, 2, 3. Schluss. Finito. Tá?
na hora de cantar, é importante prestar um pouco de atenção nessa interpretação, porque, né, tem que ser idiomático ao estilo. Então, se você cantar frevo como se estivesse cantando ópera, gente, não fica bom. Não fica legal, não. Tá? Então, agora com o violão aqui... Esse é o estilo, certo? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres sim que Deus o ressuscitou das trevas para a luz, então verás a mão de Deus, então terás a salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Pum, pum. Segunda estrofe, terceira estrofe. Cuidado na hora de gravar para não atrasar e para não deixar a articulação das palavras meio enjambrada, né? Se em teu coração crê, separa as palavras, usa as consoantes. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, tá? A partitura deixa clara onde as notas são longas e onde as notas são curtas. Então tenta respeitar o que está escrito lá, tá? O refrão um pouco mais ligado. Então verás a mão de Deus. Frase comprida, certo? Então terás a salvação, porque com o coração se crê para a justiça. 4 frases longas. E com a boca se confessa a salvação. 4 frases longas, certo? Então pensa nas estrofes mais verticais e no refrão mais horizontal, certo? Nesses contextos, eu não vejo muito sentido em ficar passando parte, porque vocês têm a gravação. Não sei ler partitura, não tem problema, escuta a gravação e canta junto. Inclusive na hora de gravar, certo? Na hora de gravar, vocês vão perceber que os áudios que eu mandei tem as outras vozes e tem a percussão, tá? Mas a diferença de volume é grande. Então, se você está cantando barítono, essa parte está bem na frente e a percussão e as outras vozes estão bem atrás, para que você não se confunda. Mas você pode botar o fone, ouvir e gravar. Esse é o jeito mais simples, mais fácil de fazer o que tem que fazer. Beleza. Gente, eu falei no começo que era pouco tempo para muita coisa, né? Isso aí sempre vai ser verdade. Se alguém quiser falar comigo para dar seguimento em algum assunto, para discordar, né? Meu e-mail tá aí, marcelss@gmail.com, você pode me escrever, estou à disposição. Eu queria de novo agradecer o convite para poder participar desse processo. Eu espero que aquela sequência de 3 palavras, gente, teologicamente não é assim muito sofisticado, mas é muito útil. E eu percebo mais e mais na vida que tem poucas coisas que são importantes mesmo, e a gente volta para elas, né? E uma das coisas para as quais eu sempre volto é para essas 3 palavrinhas, porque elas me ajudam a reconfigurar a minha vocação para o trabalho musical na comunidade. Eu queria terminar compartilhando o vídeo de uma das músicas que eu produzi para aquele culto. É uma música que eu escrevi em 2018 e para um encontro que teve aí no Brasil, e que de certa forma demonstra mais algumas possibilidades desse processo mais digital, certo? E daí fica como presente para vocês. É um clipe um pouquinho mais comprido, uns 5, 6 minutos. Depois que ele terminar, se você precisar sair, saia. E eu vou ficar mais uns minutos online para responder mais alguma pergunta, se vocês tiverem. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe vocês. E vai lá, vou passar o vídeo.
coração. Cada tropeço meu desabrocha em graça. Renova o caminhar, muda a direção. Da minha alma, teu Espírito sopra nos vazios em que eu me escondi. É a luz da tua palavra que ilumina cada canto da minha alma. Escondi e tua voz me chama, é a tua voz me chama, lâmpada para os meus pés e luz no meu caminho. Tua palavra aquece o meu coração. Cada tropeço meu desabrocha em graça. Renova o caminhar, muda a direção. Valeu, gente. Bom ver vocês. Lavou a alma. Vocês estão me vendo? Sim. Sim. Beleza. Então, o que precisarem é só entrar em contato. Tô por aí. Abraço a todos. Foi muito bom. Oi, tio. Oi, Marcelo. Oi, tudo bem? Opa. Nós queremos agradecer, Saudações. Marcelo, imensamente, por... eu estou assumindo aqui, no caso, a Elisiana, porque parece que a internet está com problemas, tá? Nós estamos com trovoada por aqui. E nós queremos agradecer imensamente essa tua capacitação aí para conosco. Queremos agradecer também a todos os participantes, né, que se dispuseram a estar conosco, ao Sínodo, ao Núcleo Joinville, ao Conselho Sinodal de Música, essas pessoas que abraçam essa causa para nos proporcionar tudo isso. E essas palavras que você nos deixou, vamos guardar no coração, estão anotadas aqui, e agora vamos exercer nossa vocação. E que Deus te acompanhe e continue fazendo esse teu trabalho maravilhoso, tá? E um abraço bem grande, e eu não sei se ainda dá para deixar aberto para conversas, eu não sei, a Elisiana que vai ter que dizer isso para nós. Põe no chat ali, Elisiana.
Oi, tô conseguindo voltar. Tem horas que dá instabilidade aqui. Gladys, legal, consegui ouvir. Obrigada por conduzir aí. Plano B, né? Sim, a gente pode deixar mais um pouquinho aberto para conversa, né? Professor Marcel se colocou à disposição, então quem eventualmente precisar ir saindo, ou pode fazer, mas quem quiser permanecer ainda, tirar algumas dúvidas e tal, ou pode fazer, tá? Então fica bem livre nesse sentido. Talvez a gente dá o quê? Mais uns 5, 10 minutos para a gente depois finalizar junto ao pastor sinodal, pode ser assim? Se não tiver dúvidas e perguntas, a gente também pode ir encerrando. Então, nós passamos a palavra ao pastor sinodal, pastor Claudir Burman, para fazer o encerramento deste nosso encontro. Obrigado, Elisiana, também pela Clarice, pela Solange também. Obrigado a toda a coordenação da música no âmbito do Sínodo Norte Catarinense, tanto também sinodal dos núcleos. Marcel, a gente de coração, de fato, agradece a você por sua disposição nessa tarde. Foi bem especial, foi maravilhoso. Eu entendo assim que o Espírito Santo agiu e nos encheu, né, de motivação a partir das reflexões que você veio trazendo para nós. São experiências também de um outro país, como está andando em outro contexto que em nosso contexto podem ser úteis, porque no contexto dos Estados Unidos já há passos diferentes, né, em meio à pandemia que ainda está mais intenso aqui em nosso Brasil. Então, Marcel, de fato, muito obrigado em nome do Sínodo Norte Catarinense e de toda a coordenação sinodal de música. Convido agora para a gente nos colocar em oração na presença de nosso Deus. Querido e amado Deus, muito obrigado porque teu Santo Espírito agiu em nós nessa tarde, nos trouxe até esse encontro, nos levou a termos esse momento de dedicação para aperfeiçoar nossos dons, nossas capacidades e habilidades. Obrigado, a Deus, pelo Marcel, que trouxe a palavra de orientação, a parte teórica, também partilhou conosco canções, formas de cantar, de trabalhar parte da música nesse tempo em que estamos. Amado Deus, ao sairmos daqui, acompanha-nos, fortalece-nos na missão que temos e que vem de Ti. Abençoa nossas famílias, que em nossas casas possamos nos sentir bem, em comunhão com quem conosco vive, que o Santo Espírito faça a gente produzir frutos de paz, de amor, de alegria, de bondade. Que por onde nós passarmos, que esses frutos possam alimentar e fortalecer o ânimo de outra gente também. Em nome de Jesus, a Ti louvamos e agradecemos. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um, a cada uma, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do Senhor e o sirvamos sempre com alegria. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada, Marcel. Um grande abraço. Nada. Abraço.